Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio. Oi, Guilherme, Tudo bem? tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? O pessoal nunca vê o nosso cumprimento, né? Porque Nossa, antes a gente qual foi a gravava. última vez que eu compreendi? Nossa, Acho que foi quando eu casei, né? Não, imagina. Eu não faria isso. Então a gente está chegando na edição do podcast 98, quase na edição 100. Então fica também aí o aviso, se você está só nos ouvindo, agora a gente tem a versão vídeo. Desde a edição 95 do podcast. Desde a edição 95. Então você pode ver pela primeira vez eu cumprimentando o Caio, a hora que eu falo, oi Caio, tudo bem? Primeira e única vez. Então nesse podcast a gente vai sair um pouco do tema de estratégia, técnicas para imigrar, trabalho, estudo, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória pessoal no Canadá. Então esse podcast é dedicado principalmente, primeiro aos nossos pais, que sem eles nós não teríamos chegado aqui no Canadá, e também aos nossos seguidores, aqueles seguidores mais antigos que a gente sempre recebe mensagem. Hoje mesmo recebi mensagens no Facebook, né, dizendo, eu acompanho o podcast ao Canadá para Brasileiro já há anos, né? Eu fico super assim, tocado, não vou dizer emocionado, mas tocado quando a pessoa fala isso. Ontem eu também recebi uma mensagem de na nossa comunidade VIP, que uma pessoa, ela conseguiu visto, né? Daí eu falei, parabéns, tudo. Daí ele falou assim, ele agradeceu, ele falou assim, Caio, eu lembro quando, há anos atrás, quando eu tava pesquisando sobre o Canadá, eu vi um vídeo seu que você largou um iPad seu dentro do carro de madrugada à noite. Ele falou assim, a partir daquele momento eu comecei a pensar no Plano Canadá, nunca desisti, e ele tirou o visto essa semana. É legal isso, né, cara? Então esse podcast, então, se você está esperando que nesse podcast, depois de 98 podcasts, a gente vai falar de novo sobre imigração, regras, estudos, não é o caso. Esse podcast é dedicado às pessoas que nos acompanham já há bastante tempo, ou que são fãs recentes, que gostam do nosso trabalho. Né? Inclusive, parece que o Guilherme ele tá fingindo que ele tem um roteiro, mas na verdade a gente tinha Não, mas na verdade a gente tinha um roteiro aqui que a gente falou assim, não, vamos fazer um podcast diferente. A gente tava passando, a gente tava conversando, a gente falou, vamos fazer um negócio livre, sem roteiro. E vamos falar uma coisa, vamos comentar a jornada, como é que foi até aqui. Esses, no meu caso, 12 anos de Canadá, você 11... Quase 11. Quase 11 anos que você está aqui. Vamos comentar sobre como é que foram esses 12 anos. Porque é engraçado, cara, toda vez que eu encontro com alguém aqui em Vancouver, né, um brasileiro que acompanha nosso trabalho, acaba indo para essa conversa. Ele pergunta como que você veio para cá, como é a sua vida, onde você mora, etc. Né? Então esse é um podcast pessoal mesmo, é um podcast para você que tem interesse em mais saber como a gente chegou aqui, né? Como que a gente vive, mora aqui. Que a gente encontrou no caminho, que foram muitas. Então, Caio, antes eu tenho um aviso bastante importante. A gente está no podcast 98. Eu tenho que pegar essa parte do roteiro, porque é a única coisa que a gente vai usar. Vai fazer do roteiro. Inclusive tem um aviso bem interessante. A gente está no podcast 98 e a gente vai ter uma promoção. Então abaixo, pode ser no comentário do blog do Caio, ou pode ser no comentário do próprio YouTube. Diga por que você quer vir para o Canadá. Você pode gravar um vídeo, você pode gravar um áudio, você pode escrever um texto no comentário. E, se você gravar o vídeo, você pode colocar o vídeo e colocar o link para a gente assistir o vídeo. A melhor resposta, ou melhor, as três melhores respostas, a gente vai presentear com uma assinatura da nossa área VIP. Isso, e é interessante que a gente vai anunciar os ganhadores na edição 100. Então, para comemorar a edição 100. Essa promoção está válida para o podcast 98 e 99. A gente vai estar analisando as perguntas colocadas, as respostas colocadas nos comentários na edição 98 e 99. E daí na edição 100 a gente vai anunciar aí os três ganhadores da assinatura VIP. A assinatura VIP que inclui a área VIP completa e também acesso à nossa comunidade privada no Facebook e também é acesso ilimitado, a assinatura nunca expira, então você sempre vai ter acesso à área VIP. É por isso que a gente não quis fazer sorteio, porque sorteio, às vezes sorteia uma pessoa que não está interessada. A gente quer realmente pessoas que estejam interessadas e comprometidas com o Plano Canadá. Então, cara, esse foi o primeiro aviso. Outro aviso acompanhe a gente também no YouTube, assine o nosso canal no YouTube, porque a gente está colocando diversos vídeos, não só desse vídeo podcast, né? Mas também da nossa nova sessão, eu diria nova porque já faz só 3 meses que a gente inaugurou, que é Carros no Canadá. Quem quiser saber mais sobre nosso hobby, nosso interesse pessoal fora
desse assunto de imigração, estudo e trabalho no Canadá, acesse lá que a gente já colocou já mais de 10 reviews de carros que a gente testou aqui num lugar super bonito, aqui próximo da casa do Caio. Sim. Então dê uma olhada, dê uma verificada lá que tem um conteúdo bastante interessante, principalmente para quem gosta de carro, né, Caio? E aí uma última dica eu gostaria de convidar quem tiver interesse em ver como que foi minha viagem. Depois de um ano, eu tirei uma semana de férias e eu fui para uma ilha. Para mim, um dos lugares, é claro, a gente não conhece todos os lugares do Canadá, é impossível, mas dos lugares que eu conheço, é um dos meus lugares preferidos. Que é é uma ilha próxima aqui de Vancouver, chama Salt Spring. Salt de sal, né? Salt Spring. Então vocês podem me adicionar no Facebook, o meu Facebook é Guilherme Prezia. Adiciona lá, eu postei o meu dia a dia em Salt Springs, para vocês verem umas fotos e até se sentirem inspirados, porque eu vejo que muitas vezes a pessoa que me acompanha no Facebook se sente inspirada em ir atrás do sonho canadense. Motivar, né? Então é um lugar super bacana, super bonito, e eu diria até, cara, eu estava conversando antes da gente gravar que você quer conhecer o Canadá, saia do centro de Vancouver. Do centro das não só, cidades, não só de Vancouver, né? cidades, saia do centro. Né? E vai, o Real, que a gente chama de Real Canadian. Você quer conhecer o canadense mesmo, a essência do Canadá, pelo menos eu acho isso, né? Vá para o interior do Canadá, e um dos lugares que bem bacanas, lindos, é no verão, você ir, principalmente no verão, né? Ir para Salt Spring Island. Você tem que pegar um ferry, isso que é legal. Você sai de Vancouver, você entra num barco, né, num ferry e vai até essa ilha. É um passeio maravilhoso. Então sinta-se à vontade não só de entrar no meu Facebook, e também acompanhar o Facebook do Caio. Facebook, e ver Instagram, tudo. Instagram, o que a gente faz durante a semana. Então, Caio, eu acho que os avisos, né? Acabou o roteiro agora? Acabou o roteiro? Pode jogar fora o roteiro? Né? Pode. A gente vai usar no futuro. Vai usar, né? Então, Caio, o que eu, assim, quando eu encontro com as pessoas, o que eu mais gosto de comentar é do esforço que eu tive de vir para o Canadá. Eu lembro que quando você veio para o Canadá, eu falei assim, até para você, quando você estava saindo do Brasil, eu falei assim, ó, vá que eu tô indo. Só que eu só esqueci de avisar para você que ia demorar 1 ano e meio para chegar aqui por falta de dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro, eu morava sozinho em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e meus pais moram em Campinas, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. E aí o que eu fiz? Óbvio, né? O que eu fiz para economizar dinheiro? Eu comecei a ir e voltar todos os dias de Campinas para São Paulo. Então eu ficava num ônibus fretado, né? Na época não tinha carro, eu ficava, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então eu dormia 3 horas no ônibus, 3 horas na casa dos meus pais. E com isso eu fui assim, passo a passo, né, real por real, e economizando o dinheiro que eu precisava para pelo menos sobreviver uns 8 e 9 meses. E eu fiz isso por 1 ano e meio. E o que me motivou muito a continuar era exatamente acompanhar o blog do Caio. Porque na época não tinha YouTube, não tinha Facebook, não existia site sobre o Canadá. Na verdade, a primeira fonte de informação era o próprio blog do Caio. E o Caio começava a colocar foto de Vancouver. Na época, vídeo era muito difícil colocar, porque o servidor era muito lento. Né? Você começou a publicar foto e tal, eu comecei a ficar muito empolgado. Isso me manteve a minha empolgação de vir para o Canadá. E é engraçado, Caio. O Caio dá risada disso, ele tira sarro de mim. Mas eu tenho um sonho que se repete regularmente. Principalmente na época eu fico meio preocupado. Semana passada você falou que você sonhou. Eu tive esse sonho, que eu tive que ir mais uma semana de Campinas para São Paulo e voltar para economizar dinheiro para vir para o Canadá. Então isso já faz 11 anos e às vezes eu ainda sonho que eu tenho que ir mais uma semana porque o dinheiro ainda não é suficiente para eu vir para o Canadá. Então eu diria, sem falsa modéstia, eu tenho orgulho dessa minha etapa da minha vida, que foi uma etapa que eu falei, valeu o esforço, porque graças a isso que hoje eu tô aqui no Canadá, o Caio tá aqui no Canadá, a nossa família tá aqui, meu filho nasceu aqui, eu conheci minha esposa aqui, que a gente pode até comentar, o pessoal pergunta, né? Nesse podcast a gente vai entrar nesse lado mais pessoal também, né? De como a gente mora aqui, quem são nossas esposas. Então, Caio, qual que foi que os canadenses americanos, quem fala inglês fala struggle, que você vê assim, qual que foi a parte mais difícil da sua vida no Canadá? Enquanto eu estava no Brasil foi um desafio, porque eu também eu tive que economizar dinheiro, eu tive que trabalhar horas extras, eu trabalhava no final de semana também, tudo economizando, isso foi por assim 1 ano e meio trabalhando
quase 24 horas por dia, eu lembro que eu pegava plantão de outras pessoas para poder fazer mais dinheiro. Eu acabei pegando o turno da noite, porque o turno da noite eles pagavam mais, então daí eu trabalhava até 1, 2 horas da manhã. E eu fiz isso por 1 ano e meio, para poder economizar dinheiro. Um lugar super perigoso. Um lugar perigoso lá em Campinas, eu tinha, né, e de carro, às vezes ônibus. E tudo isso também para economizar dinheiro para poder... E eu tinha trancado a faculdade. Então é aquele negócio, eu tava com um foco só, porque eu tranquei a faculdade e eu tava só economizando dinheiro para poder vir pro Canadá. E o engraçado, eu acho que eu já comentei isso uma vez, mas o engraçado é que quando eu tava planejando a minha viagem, quando eu tava no Brasil planejando, eu não pensava muito sobre imigração. Eu queria imigrar, o meu objetivo era vir para cá e imigrar, realmente se tornar um cidadão canadense. Só que o meu foco naquela época não era entender sobre imigração. O meu foco era realmente falar assim, não, se eu economizar um bom dinheiro, eu vou para um curso de inglês, aí eu vou, chegando lá eu me viro. Eu lembro que eu não lembro de ter pesquisado sobre imigração antes de chegar aqui. E eu vejo que essa é uma diferença muito grande das pessoas. Eu não estou falando que eu estava certo. É que você também era bem jovem, né? Você não Eu era casado, exatamente, eu era bem jovem, eu era solteiro. E também tinha essa questão de que na época não tinha tanta informação. Até o site da imigração canadense tinha pouca informação. Tinha acho que um grupo no Yahoo que não existe mais, mas tinha um grupo no Yahoo que conversava. Então eu cheguei a postar mensagem lá. Eu lembro, inclusive outro dia eu fui até atrás dessas mensagens no e-mail do grupo que eu participei em 2004. E era engraçada a mentalidade que eu tinha. Eu não queria saber sobre imigração, mas era sobre emprego. Quais eram as dificuldades? Eu lembro que eu fiz uma postagem lá sobre essas dificuldades de um estrangeiro conseguir emprego no Canadá. Porque eu tinha intenção de ficar. Então na época eu sabia que o caminho certo era conseguir o emprego, era o caminho, eu achava isso, era o caminho que eu precisaria seguir, vir para o Canadá, aprender inglês, aprender bem inglês e conseguir um emprego. Então é isso que eu tinha na cabeça. Até eu chegar aqui eu não tinha pesquisado sobre imigração. Então daí chegando aqui eu fui para a escola, estudei inglês, fiz um curso longo de inglês, de 10 meses aproximadamente, não lembro direito, 10, 11 meses. E a partir daí eu falei assim, agora chegou o momento. E eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive. Porque daí você tá aqui, o dinheiro tá acabando e você precisa fazer alguma coisa diferente. Porque você estudou inglês. Durante o inglês eu fiz algum network, eu fiz alguns trabalhos voluntários. Então eu tive pessoas que me ajudaram na hora de eu refazer aquele meu primeiro currículo canadense, de tentar indicar para conversar com alguma pessoa. Então eu fiz uma rede de contatos no início enquanto eu estava na escola de inglês. Só que isso não foi o suficiente. Eu achei que talvez seria, mas não foi. Então daí eu tive que ir para um college. E o interessante do college é que eu não tinha o dinheiro inteiro do curso do college, mas eu tinha dinheiro para a entrada, do valor de entrada, para poder conseguir uma carta de aceitação, para poder estender o visto. Mas eu não tinha o valor do college. Então, mas aquele college ele tinha a parte de trabalho, só que eu só poderia começar depois de 1 ano, e não era suficiente também. Então, mas mesmo assim, sem ter essa certeza de nada, eu falei assim, eu vou ter que ficar aqui, eu vou ter que arrumar uma forma de eu continuar aqui para eu poder ir atrás dessa questão do emprego. Caio, eu acho que eu gostaria também de comentar sobre esse negócio de falta de dinheiro acabando, mas vamos fazer um break. Sim. A gente volta no próximo bloco. Você está ouvindo o podcast do Canadá para Brasileiros. Logo após o término desse episódio, visite o endereço www.planocanada.com e receba conteúdos exclusivos sobre imigração, trabalho e estudos no Canadá. Continue ouvindo agora o podcast com o Caio e Guilherme.
Cara, a gente estava conversando sobre esse negócio, o dinheiro tá acabando. É como se fosse virar uma ampulheta, e você fala, você viu o dinheiro acabando, você começa a calcular, você fala, eu ainda tenho dinheiro para 2, 3 meses. Eu acho que é uma sensação, é a pior sensação que você pode ter. Mas eu acho que o maior erro que eu vejo é você ficar só preocupado que o dinheiro vai acabar. É óbvio que o dinheiro vai acabar. Basta você fazer uma conta de quanto você está gastando, de quanto que tem dinheiro. Na época eu escondi o dinheiro no meu quarto, né? Eu vim com dinheiro na cintura, né? Dentro da legalidade, né? Dentro do limite de $10.000. E você vê o dinheiro terminando, eu acho que o maior erro é você ficar preocupado com isso. Sim. Eu acho que o acerto, eu acho que foi nisso que a gente conseguiu sobreviver, né? Dar sequência ao nosso plano, foi de focar em como a gente conseguiria fazer dinheiro, né? Sim. Ganhar dinheiro para poder pagar as contas do mês, pagar a faculdade, etc. Acho que foi isso que nos salvou, que nos manteve aqui no Canadá. Foi exatamente aquilo que você estava falando, você ficou preocupado com o emprego, em conseguir um emprego aqui em Vancouver. E o interessante, porque a gente entrou nessa questão da agência, a gente começou a trazer alunos pro Canadá, mas só que teve uma etapa antes disso, foi que quando eu apliquei para esse college, o dinheiro estava acabando, eu precisava de dinheiro para me sustentar, tudo, etc. E só que eu já tinha o site, o blog, o Vancouver para brasileiros na época. E então o que eu fiz? Eu cheguei para esse college na época que eu apliquei, a aula não tinha começado ainda, mas eu cheguei para eles, eu falei assim, para a pessoa que trabalhava lá, o cara falava espanhol, tudo, eu acabei ficando amigo dele depois. Eu cheguei para ele e falei assim, se eu colocar um anúncio no meu site, você me dá em crédito dos alunos que eu consegui, eu posso de alguma forma, ao invés de você me pagar, você me dá em crédito, então eu pago o college aos poucos com crédito de acordo com os alunos que eu puder conseguir para você. E daí deu certo. Eu consegui alguns alunos, a gente não tinha a agência ainda, eu consegui alguns alunos e eu consegui créditos para poder estudar o primeiro semestre. Aí depois eu consegui começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar no próprio college, ao invés de sair para procurar emprego em outro lugar, eu fiz um acordo com eles de que eu tinha uma cota, eu tinha que trazer tantos alunos brasileiros. Então, por um tempo lá, eu falei assim, se eu trouxer essa quantidade de alunos brasileiros para estudar aqui, você me dá um emprego período integral? Ele falou, se você conseguir esse número, o emprego é seu. Ele falou assim, a vaga é sua. Mesmo que ele nem tinha conversado ainda com a gerência, mas ele falou assim, porque ele sabia, porque é uma coisa, né, de negócio, se eu consigo trazer dinheiro, para eles é fácil contratar. E eu consegui. Eu lembro, não sei se foi o período de 1 mês, 2 meses, eu tinha conseguido, 15, 20 alunos, então eu consegui 15, 20 alunos brasileiros para estudar no college, na parte, e também a maior parte na parte de inglês do college. Então daí eu consegui esse emprego no próprio college, eu tinha um salário base e ganhava comissão por alunos que eu trazia. Foi daí que a gente abriu a agência. Sim, A gente começou a trazer aluno, eu ganhava comissão em cima dos alunos que eu trazia, acima com o meu salário. Então a partir daí a situação financeira ela começou a melhorar momentaneamente. Sim, momentaneamente, sem dúvida, né? E é engraçado, a minha história cruza com o do Caio exatamente nisso, quando a gente abriu esse serviço de agência online dentro do Canadá para brasileiros. Foi isso que me salvou, foi isso que me permitiu, por exemplo, continuar depois de estudar inglês. Falei assim, acho que eu vou tentar agora estender meu visto e fazer um college. Só que detalhe, eu também, assim como o Caio, não tinha dinheiro para o college. E os nossos pais não podiam ajudar para pagar um college inteiro. Depois a gente já fazia no meu caso, fazia 1 ano que eu estava aqui no Canadá. E eu lembro muito bem que eu usei dessas. Eu nunca vou esquecer, cara. Eu não sei se eu até comentei com você. Na época que eu estava para estender o visto, eu queria ir para um college. Sim. Claro, eu tinha estudado inglês, né? E eu lembro de ir em colleges e oferecer anúncio no Canadá para brasileiros. Na época chamava Vancouver para brasileiros. E a maior parte achava muito estranho. Eu falava assim, eu quero estudar aqui, e a pessoa já se interessava. Eu falei assim, mas eu tenho um site, você abre o site aí, não dá pra gente fazer uma permuta? Parece absurdo, mas foi assim que que eu estendi meu visto. Eu consegui, eu lembro, eu consegui dar $2.000, que era o único dinheiro que eu tinha, mais anúncio, mais banner no Vancouver para brasileiros. Foi assim que eu estendi meu visto. E aí você vê, né, como que a gente foi, né, às vezes as pessoas
chego agora e falo, pô, eles tiveram sorte, que eles tiveram dinheiro, né? A verdade é que se a gente não tivesse feito tudo isso, pensado tudo isso, a gente não estaria mais no Canadá. Não. Eu chutei uma caixa. Ah, tá, eu achei que tinha caído alguma coisa, né? Eu, Caio, eu acho que eu gostaria de voltar um pouco e contar uma história que eu acho que não, senão eu vou acabar esquecendo, já que a gente não tem roteiro, né? Eu lembro muito bem que a fase mais difícil da minha vida foi quando eu estava fazendo faculdade de manhã, último ano. À tarde eu fazia estágio no jornal, que eu era estagiário de repórter, né, no jornal, e à noite, por um tempo não muito longo, né, eu trabalhava numa locadora. Então eu acordava de manhã, ia para a faculdade, depois pegava um ônibus, atravessava Campinas, ia fazer o estágio, depois eu pegava um outro ônibus, ou às vezes o Caio me dava carona, o nosso pai dava uma carona, mas não era toda hora, eu ainda trabalhava até 11 horas da noite, mais ou menos, numa videolocadora. Nem existe mais videolocadora. Não, acho que não. Daqui a pouco vai ter que colocar uma legenda. Videolocadora é um lugar explicando que o pessoal alugava filme, né? E eu lembro que eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui, minha vida, né? Isso tem sentido, isso que eu estou fazendo? Todo esse esforço tem sentido? Porque eu trocava, porque a videolocadora tinha um uniforme, né? Então quando eu saía do jornal, e o nosso pai, eu lembro dessa cena, ou você ou o nosso pai me pegar no estágio do jornal, eu colocando o uniforme da locadora dentro do carro, para ir para a videolocadora, né? E às vezes comendo, se alimentando durante o trajeto, né? E eu pensava, poxa, tem sentido isso que eu estou fazendo? E aí, passados anos, eu só consegui migrar para o Canadá porque eu consegui nota máxima em tempo de experiência trabalhando como repórter no Brasil. Sim. E se eu não tivesse feito esse esforço e ter trabalhado, eu não lembro, na época eu acho que você tinha que trabalhar no mínimo 3 anos full time, né? As regras mudaram, isso é coisa de 10 anos atrás. Né? Mas eu lembro que eu bati assim, foi no limite. Para aquela pontuação, 3 anos para aquela determinada pontuação que ia te trazer para 67 pontos. Então eu bati assim no limite, eu passei raspando na imigração porque eu consegui comprovar esse full time, esse tempo integral de 3 anos. E eu falei assim, poxa, aquela época que eu ia e voltava para São Paulo, ou aquela época que eu tinha 3 coisas para fazer no mesmo dia. Se justificou, porque é aqueles pontinhos que faltavam para imigração. Então você que está no Brasil, às vezes você está nessa vida que nem a gente estava no Brasil, de relação, muito trabalho, e pense nisso, pense nessa história minha, que no final serviu pelo menos para me dar os pontos que eu precisava, porque eu passei muito raspando na imigração. E daí, no meu caso, né, voltando para essa questão do college, quando eu estudei, quando você acha que as coisas estão se estabilizando, na verdade veio mais uma onda para tentar derrubar todo o plano Canadá. Que foi, eu tive um... Eu posso contar antes de você entrar, posso contar a minha, para dar um suspense? Né? O Caio foi pro Brasil, que ele estava trabalhando no college, ele foi pro Brasil para a feira do Canadá, estudo no Canadá, fazer faculdade no Canadá. A feira do governo canadense. Isso em 2007, ou seja, o Caio foi um dos primeiros brasileiros a sair 2006. Aqui do Canadá. 2006? A feira foi 2006, depois o problema foi 2007. Então em 2006, o Caio foi um dos primeiros brasileiros a sair de uma faculdade aqui, representar a faculdade e dar uma palestra no Brasil, em 2006. Em 2006 eu dei uma palestra na feira do governo canadense, uma palestra sobre 2 colleges no Canadá. Sim, e por que eu te interrompi, Caio? Porque você precisa ouvir o meu lado dessa história. Você foi, e no dia que você voltou para o Canadá depois da feira, era para você, vamos supor, eu não lembro do horário, vamos estipular que era para você chegar meio-dia. 1 hora o Caio não chegou em casa, porque a gente morava junto. 2, 3, 4, 5, 6, de noite um táxi apareceu, o Caio chegou. E durante esse tempo, o nosso pai, a nossa mãe, ficava ligando: o que aconteceu? O Caio desapareceu. O que aconteceu com o avião, né? Primeira coisa, né? E aí, Caio, explica pro pessoal por que você atrasou 10 horas? Onde você estava durante essas 10 horas? Eu fiquei por 8 horas sendo interrogado na imigração canadense. Porque por algum motivo o college... que tá, até hoje eu não entendi, até o próprio pessoal da CIC, quando eu liguei na época, eles não conseguiram entender o porquê. E foi que eu tive um problema no meu visto de entrada para voltar. Eu tinha minha permissão de estudo aqui, acho que era uma permissão de estudo por 2 anos. Mas a data do visto de entrada para eu poder voltar no Canadá não... tinha dado algum problema, algum erro, e eles falam assim: você tecnicamente você não pode entrar no Canadá. E a questão é a seguinte:
tecnicamente eu não poderia reentrar no Canadá quando eu voltei. Só que eles querem ter uma ideia geral, porque afinal você já está no Canadá. Eles têm duas opções naquele caso. Simplesmente mandar você de volta, ou eles vão entrevistar você, ver o que realmente está acontecendo, o que você fez, não sei o que, tentar entender o máximo e descobrir se tem alguma coisa que dê motivo para eles realmente te mandar de volta. Então eu fui interrogado por horas de tudo que eu tinha feito no Canadá até desde a época que eu cheguei aqui. E comprovar a coisa financeira, e você não tem muito tempo pra... deixa eu ir no meu banco pegar. Não existe isso. Você tá preso lá. Você tá detido, né? Detido lá, e você tem que encontrar uma forma de você comprovar, e se você não consegue comprovar, a pessoa ela vai ter que ou acreditar naquilo que você tá falando, né? E assim, foram momentos de tensão, inclusive da oficial de imigração perguntando: você tem intenção de migrar para o Canadá? Você tem intenção de ficar aqui? E o que eu pensava na época dessas perguntas difíceis, complicadas que ela fazia na época, é que a melhor saída que eu tenho é falar a verdade. Então eu lembro muito bem, que eu nunca me esqueço dessa pergunta que ela fez. Você tem intenção de migrar para o Canadá? Você tem intenção de ficar aqui? Você tem intenção de se tornar um residente permanente? Eu falava, eu tenho. Eu sempre tive. Você pode ver no meu passaporte. A primeira vez que eu vim para o Canadá foi em 1994, 95... 97, depois 98, 99. E eu falo assim, eu sempre tive a intenção, eu quero, é para isso que eu estou fazendo, não sei o que. Mas foram 6, 7 horas. Sei que no final eles falaram assim, beleza, então você pode ir para sua casa agora, isso foi já à noite, só que você volta aqui amanhã que a gente vai ter uma resposta. Eu vou analisar seu caso, você volta, você entra por tal porta lá do aeroporto, não sei o que e tal. E daí no dia seguinte eu fui, e no final das contas eles me deram um visto para eu entrar naquele dia. Então essa foi uma complicação em 2006. E daí quando você pensa que tá tudo, eu voltei pro meu emprego, quando você acha que tá tudo bem, tudo tranquilo, depois de um ano estudando, trabalhando, não sei se você lembra o que aconteceu, chegou o momento de eu estender o meu visto, a minha permissão de estudo. Você mandou o pedido? Mandei meu pedido, normalmente demorava 2 meses, eu mandei com mais antecedência e nada de chegar, nada. Eu trabalhando, eu ligava pro Guilherme à tarde, o Guilherme eu falei, vai lá na caixa de correio, vê se chegou e nada. Aí um dia chegou. Um pacote enorme. Enorme. O meu pedido voltou com uma negativa, que eu teria que sair do Canadá o quanto antes. Imediatamente. E o que aconteceu aqui, no desespero... Cara, desculpa te interromper, mas eu lembro de eu abrir o pacote, vendo aquele monte de coisa, uma carta em cima, você me ligando. Falei, o que está escrito na carta? Eu falei assim, está escrito que você deve sair do Canadá imediatamente. E daí eu peguei essa carta, eu pedi pro Guilherme escaneia, não sei, eu nem lembro, que manda pra mim. E eu liguei no CIC, na CIC, na imigração canadense, liguei se não me engano em Ottawa, eu fui no escritório de Vancouver, porque eu tinha todos os requisitos. Tudo estava certo naquele pedido, não tinha por que ser negado. E a justificativa também não batia com... Não tinha lógica a justificativa que estava na carta. E eu ligava e eles... Ninguém sabia isso. Eu lembro que tem um oficial em Ottawa, que quando eu liguei, ele falou assim, sinceramente, ele falou assim, eu não sei, eu tô olhando o seu file aqui, o seu... o registro, e ele falou assim, eu não sei. Eu lembro de eu ir com você no escritório de imigração. A gente foi no escritório de imigração, a pessoa olhava e falou assim... 10 minutos lendo. Ela falou assim, eu não sei. Daí... lógico que o que eles falaram, assim, reaplica. Só que o negócio é que aquele processo demorou tanto... Que você não tinha mais status. Que eu não tinha mais status, então eu não podia reaplicar daqui. Tinha que voltar para casa dos nossos pais no Brasil. Eu tive que voltar para o Brasil, chegar no Brasil, e nesses 2 dias que eu tive que preparar minha viagem, comprar passagem, não sei o quê... inclusive, nossos pais, eles ajudaram, eles compraram a passagem, eu voltei pro Brasil, e nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava arrumando minhas coisas para ir, eu já comecei a trabalhar na aplicação de visto que eu ia mandar quando eu chegasse no Brasil. Então, todas as cartas explicando o que aconteceu, xerocando, tudo levando comigo. Sei que eu cheguei no Brasil. Para, Caio. Para saber o que aconteceu com o Caio no próximo bloco. Você está ouvindo o podcast do Canadá para Brasileiros.
Logo após o término desse episódio, visite o endereço www.planocanadá.com e receba conteúdos exclusivos sobre imigração, trabalho e estudos no Canadá. Continue ouvindo agora o podcast com o Caio e Guilherme. Então, Caio, eu te interrompi bruscamente. Você está no Brasil, você teve que voltar para o Brasil para pedir o visto. Cheguei no Brasil para simplesmente eu ia reenviar aquela minha aplicação e justificar, né? Explicar o porquê que eu estava no Brasil naquele momento, reenviando uma aplicação para o visto. Foi que alguns dias antes de eu enviar, o meu objetivo era chegar no Brasil e, sei lá, 3, 4 dias depois eu enviar, mas eu tinha que fazer exame médico de novo. Então, só que eu demorei aí uns 2, 3 dias a mais. Eu demorei acho que uns 7 dias para mandar. E nesses 7 dias, o Guilherme entra em contato comigo. Eu estava substituindo o Caio no emprego dele aqui. E o Guilherme estava me substituindo no meu emprego. E daí eu conversando com o Guilherme, o que aconteceu? O college onde eu trabalhava tinha sido comprado por um outro college, e o outro college que também fazia parte disso era uma universidade americana. E a universidade americana decidiu não oferecer mais aqueles cursos em Vancouver. Então, naquele momento, antes de eu aplicar para o visto, eu tinha o meu curso, o curso que eu estava fazendo, ele não ia mais ser oferecido, ou seja, eu não poderia voltar para estudar, e eu tinha perdido meu emprego naquele curso. Eu te demiti, né, cara? Eu te demiti. O Guilherme que... Só tem mais uma coisa para te dizer, você está sem visto, sem emprego e sem college. Sem visto, sem emprego, sem college, ou seja, toda essa aplicação de visto que você está aí, ela não vai, você não tem como... Então daí o que eu fiz foi, eu tinha o contato de uma pessoa de um curso da área de web design, de desenvolvimento de site aqui no Canadá, que eu tinha visitado essa escola algumas vezes, e eu liguei para eles, e conversando com você também, eu fiz a minha matrícula naquele college, um curso de web design de 1 ano, e daí eu tive que reaplicar, explicar tudo o que aconteceu com diversos documentos, cartas na aplicação de visto. Nossa, eu lembro disso. Aí em 20 dias eu estava de volta já pro Canadá. Foi muito rápido, 25 dias. Eu até permito também, Caio. Você é a única pessoa que eu conheço que conseguiu tirar um visto estudante em 7 dias úteis. O meu visto estudante demorou 7 dias para eu tirar. E na época era a espera de 1 mês e meio ou 2 meses. Eles realmente colocaram na prioridade que viram que houve um erro aqui no Canadá. Você precisava realmente até na época que tinha o CEC, não o CIC, na época tinha o CEC, que era uma empresa do governo canadense que fazia toda essa parte de visto, tudo, né? Eles te ajudavam nisso. Na época, a menina, a pessoa que trabalhava no CIC, ela falou assim, eu nunca vi um vídeo estudante ser aprovado tão rápido. Eu também não. Ela falou assim, eu já tô com o seu passaporte aqui, você mandou na segunda, na sexta, ela falou assim, eu já tô com tudo aqui. E aí eu voltei pro Canadá. Eu lembro, Caio, isso daí foi um peso também, porque eu tava aqui no Canadá, uma boa parte do aluguel, que a gente pagava o aluguel, vinha do seu salário desse college, que você tinha sido demitido. Porque a gente chegou aqui sem salário. Porque a gente morava no apartamento, como eu tinha emprego, eu pagava acho que 60% do aluguel, e você pagava, porque você dormia na sacada do apartamento. Tem isso também, eu dormia na sacada, claro, a sacada tinha um vidro, né? Mas eu coloquei um colchão lá, eu dormia na sacada. O Guilherme ele dormia na sacada, eu dormia no quarto, como eu tinha emprego, eu pagava mais aluguel. Daí só que você ficava com a sacada. Só que você perdeu o emprego, você voltou desempregado. Eu voltei desempregado. O que a gente vai fazer? Lembra quando você chegando aqui, Caio, o que a gente vai fazer agora? E eu voltei desempregado e eu tinha que iniciar um novo college, um novo curso, eu acho que 20 dias depois. 20 dias depois eu tinha que começar já. E na época eu não podia trabalhar enquanto ia pro college. Né? E eu também não tinha dinheiro para pagar aquele college, o college inteiro. Foi aí que isso foi uma coisa que eu já comentei até acho que umas 2 vezes em posts do Canadá Brasileiros, onde eu comecei a trabalhar no college ajudando os clientes da outra empresa que o college tinha na parte de site, tudo. Comecei a substituir outros professores em algumas matérias, comecei a tomar algumas responsabilidades. Foi aí que eu consegui eliminando os créditos. E aí depois que eu terminei o curso, daria pra fazer um vídeo de 10 horas contando a história, né? Não, desculpa. É que eu tô quase chegando no final. Tá. Foi que daí, terminando o college, eu tinha só um estágio para fazer de, acho que 6 meses, 4 ou 6 meses, não lembro direito.
E daí nessa empresa, que era parceira do college, eu consegui a minha oferta de emprego e migrei através do processo provincial. E aí você acha que isso daí foi mais ou menos quando você voltou para Vancouver, fez essa escola, era no 2007, né? 2007 e 2008. Né? Aí quando você acha que está tudo resolvido, aí vamos fazer uma transição para o meu caso. Em 2007 eu tinha aplicado para o trabalhador qualificado, que era um processo que você mandava o seu pedido para São Paulo, era processado em São Paulo. Processo federal, né? E depois de um ano eles pediram a documentação, todos os documentos eu mandei, e depois de um ano e meio, exatamente a hora que a gente achou que estava mais confortável, né? O Canadá para brasileiros já estava mais estável, né? O Caio tinha emprego e tinha o Canadá para brasileiros, a gente morava junto, feliz, eu recebi uma carta da imigração dizendo que o meu IELTS não tinha nota suficiente. Na época era um processo diferente. Faltavam uns 3 pontos mais ou menos. Faltavam uns pontos. Né? Então o pessoal que está nos ouvindo, isso é um processo antigo. Hoje em dia é totalmente diferente. Você já manda o IELTS no começo, já acabou. Naquela época você mandava o IELTS depois de 1 ano, 2 anos de processo. E aí o que aconteceu? Eu mandei o meu primeiro IELTS, tal, esperei e tal, e de repente eu recebi, eu nunca vou esquecer, Caio. Isso daí foi em 2008. Recebi uma carta dizendo, com essa nota, eles colocaram a palavra may. May significa pode. Nós podemos negar o seu pedido de visto. Sim. E eles orientando, você tem, eu nunca vou esquecer disso, cara. Você tem 90 dias para submeter um IELTS com nota mais alta. Eu acho que esse foi um momento, eu lembro, eu tive até problema de saúde, lembra? Eu já tenho tendência à pressão alta. Eu tive crise de pressão alta durante essa época. A gente foi lá na Shoppers medir, né? E eu lembro muito bem, porque na época depois a gente pode até no último bloco falar da nossa vida pessoal, mas na época a minha namorada morava em Salt Spring, inclusive a gente estava falando que a gente foi para Salt Spring, para essa ilha, e eu lembro muito bem, Caio, de eu pegando o ferry no meio do verão, com um monte de livro de IELTS, eu no topo do ferry estudando. Porque demorava, né? Sim, eu estudando, falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eles me deram 90 dias para submeter um IELTS. E o que eu fiz? Para fechar essa história e fechar esse bloco. Eu me inscrevi em 3 IELTS seguidos. Vamos supor, setembro, outubro, novembro. Eu já me inscrevi e paguei, que é caro, né? Você sabia que você não ia mandar bem no Eu sabia, né? E também é aquele efeito psicológico. Eu só tenho 90 dias. A primeira coisa que eu pensei, em quantos IELTS eu posso me inscrever aqui em Vancouver? E tinha disponível, até antes do prazo vencer de 90 dias, 3 IELTS. E aí eu paguei 1, 2, 3... Nossa, foi horrível. Eu lembro, Caio, do dia de eu acordando para fazer esse IELTS, eu falei, poxa, hoje é o dia da minha vida. Se eu não ir bem nesse IELTS, o que vai ser? Eles vão negar o meu pedido de visto. E eu lembro de eu sentando no teste do IELTS, porque a moça dando play no áudio, porque você tem que ouvir o áudio e responder, né? Falei, nossa, parece que eu tinha entrado num jogo de futebol sem aquecer. Foi assim, acho que foi o Caio falou do pior momento dele para emigrar, né? Eu acho que esse foi o momento assim mais difícil. Eu lembro dessas duas imagens, de eu no ferry estudando e sabendo que eu só tenho 79 dias, 78 dias, e depois no dia do IELTS, de eu acordando de manhã e pegando o Skytrain, indo para downtown para fazer o IELTS. E tava frio no dia, né? Dá até um filme, né? Então, eu acho que, em termos de imigração, esse foi o nosso grande... É claro que a gente tem muito mais história, né? Sim. Tem até a história que o pessoal dá risada. A gente, no início, a gente falou assim, vamos fazer um tema livre. O problema é que a gente começa a falar, o podcast já tá indo... Já tá, não, é um podcast especial, cara. É um podcast especial. Então, Caio, você quer, para um último bloco da gente falando da nossa vida pessoal, vamos dar um corte agora e a gente fala da nossa vida pessoal? Vamos lá. Você está ouvindo o podcast do Canadá para Brasileiros. Logo após o término desse episódio, visite o endereço www.planocanadá.com e receba conteúdos exclusivos sobre imigração, trabalho e estudos no Canadá. Continue ouvindo agora o podcast com o Caio e Guilherme. Então, cara, vamos pro último bloco desse programa especial. É um programa especial. A gente não sabia que ia ficar tão longo, né? A gente vai ficar longo, então é o quarto bloco que a gente vai falar mais da nossa vida pessoal, cara. O pessoal tem curiosidade, né? Acho que é importante você comentar. Cara, você é casado, você tem filhos, filhas? Eu também tenho curiosidade. Eu vou resumir depois, então, que eu consegui o visto de
residente permanente, eu emigrei através do processo provincial aqui de BC. E daí eu continuei trabalhando na escola, continuei dando aula, eu dava pouca aula, daí eu comecei a aumentar depois, eu tinha mais um emprego numa empresa de desenvolvimento de site e dava aula às vezes, 1-2 vezes por semana no máximo. E aí depois os anos passaram, aí eu conheci, enquanto eu estava dando aula, eu conheci minha esposa. A gente se casou, casei no Japão. Eu tenho que fazer o papel do Clodovil, né? Olhe para aquela lente da verdade. Você conheceu a sua esposa dando aula, então o flerte começou na sala de aula? Não, ela não era minha aluna, ela era aluna do college, onde eu trabalhava, mas ela não era minha aluna. E daí depois que ela terminou o curso, daí a gente começou a sair e tal. E só um parênteses aqui, que a gente gravou o podcast anterior sobre mudar de área, né? Que não sei o que. A minha esposa, ela veio para o Canadá para fazer uma certificação. Primeiro, ela trabalhava no Japão, na parte de seguros. Ela veio para cá fazer uma certificação de yoga e ela estendeu o visto aqui para um curso de web design. Então, só para ver que esse negócio de mudar de área não tem nada a ver. Só um parênteses do podcast que eu esqueci de lembrar. Daí a gente casou, casei no Japão, tive um casamento tradicional japonês. Um dia você precisa publicar foto de você de roupa de samurai. Eu não sei o nome, né? Me desculpa, até a comunidade japonesa. Eu sou um ignorante a respeito disso. O Guilherme tá me entregando aqui. Pega o retrato agora lá, cara. Daí depois de um ano nasceu a Hannah, a nossa primeira filha. Daí a gente saiu de downtown, a gente foi morar em um outro lugar. E daí veio a Emily aí 1 ano e meio atrás. E então eu tenho 2 filhas, eu moro em Port Coquitlam. E daí eu parei só pra finalizar a parte mais profissional da coisa. Depois que a Hannah nasceu, eu comecei a diminuir um pouco as aulas. Eu não tinha mais um emprego integral. Eu trabalhava no Canadá para brasileiros e eu só dava aula 2 vezes por semana, quando a Hannah nasceu. E daí depois que um pouco antes da Emily nascer, eu decidi ficar 100% em casa. E daí eu parei de dar aula. Mesmo porque a gente já tinha mudado aqui para Port Coquitlam. Também para fechar minha história, eu parei minha história estudando para o IELTS no ferry indo para South Spring Island, que é perto de Vancouver, né? Então a moral da história é que no terceiro exame eu consegui a nota que eu precisava, um nível 7, né, do IELTS. E eu lembro os resultados, né, das provas antes, a gente ia lá, sempre ficava vendo pela janela que horas que o carteiro vinha, daí a gente descia correndo, abriu o envelope e não deu a nota. Nossa, e eu lembro quando chegou a nota, o prazo de 90 dias, parece filme de suspense mesmo, estava terminando. Assim, eu tive que mandar com aquele correio rápido, né? Sim, pro Brasil para eles pegarem a nota e fechar o assunto, né? Sim. Então isso daí eu imigrei, quando que foi? Até eu recebi um e-mail do consulado dizendo que eles me aprovaram. Eu lembro até que a gente não sabia se ia dar tempo de chegar. Eu lembro que você escaneou o resultado do IELTS, você mandou para eles por e-mail e falou assim, tá aqui o IELTS, eu já estou encaminhando para você por correio. É isso que é legal, o consulado de São Paulo canadense é excelente, o serviço deles é excelente, ele é um dos poucos consulados que aceita coisa em português, trabalha com e-mail, tem consulado que... Eu não sei hoje em dia já como é que tá algumas coisas. Na minha época era assim, né? O consulado de São Paulo era considerado os mais rápidos, né? Eu lembro que o prazo era os mais rápidos, né? E aí, eu acho que em 2009, o meu visto já estava expirando, não tinha mais justificativa para pedir extensão de visto aqui. Eu já tinha saído de estudante, voltado para turista, e já tinha estendido o turista uma vez, não tinha mais o que justificar, não tinha para onde mais visitar o Canadá. E aí eu recebi um e-mail, nunca vou esquecer, em 2009, da Maria João, que trabalhava no consulado, né? Inclusive eu vi, ela tá no meu Facebook. Então até um abraço para a Maria João. Eu recebi um e-mail dela, ela trabalhava no consulado, né? Era uma das oficiais da imigração lá em São Paulo. Eu recebi um e-mail dizendo que o meu processo tinha sido aprovado. E o meu visto era assim, eu recebi em abril, em junho o segundo visto de turismo ia terminar. Eu já estava aqui já há 4, 5 anos no Canadá. Então essa foi a minha trajetória, né? E durante essa trajetória, eu conheci minha esposa em 2007.
Eu coloquei meu perfil num site de relacionamento, que aqui é muito comum, né? Eu ia tentar pegar o celular, você já falou, né? Não, porque eu já tinha contado. Eu ia dar um troco em você agora. Onde você conheceu sua esposa? Eu até recomendo. Os homens que estão vindo pra cá, não fiquem indo em boate, que aqui no Canadá, boate não rende nada em termos de conversão, né? Coloca o seu perfil, monta um perfil bonitinho, se quiser de umas dicas eu dou. Monta o seu perfil bonitinho. Aí eu conheci minha esposa ela estava trabalhando numa ilha, morando no meio do mato lá de Salt Spring. A mesma ilha que você comentou do começo do vídeo, né? Isso que é legal. E ela trabalhava numa empresa, que fazia de peixe, né? Eles tinham como chama? Viveiro, não sei o nome, né? Fazenda. Uma fazenda. Eles são de farm fish. Farm fish, né? E ela trabalhava lá, e aí ela viu que eu estava aplicando para imigração, ela decidiu também aplicar. A empresa deu uma carta, é o mesmo processo seu. Deu uma carta, ela imigrou através da província. Então, essa foi a nossa história. Eu conheço minha esposa a gente está junto desde 2007, ou seja, 9 anos, a gente vai fazer agora, 9 anos. Preciso até guardar a data, dia que é? 4 de agosto, preciso até anotar no meu celular aqui, que eu preciso comprar umas flores. Né? Então, já vai fazer 9 anos. E aí, Caio, a gente sempre ouve esses chavões, como que é? Por trás de uma mulher, por trás de um homem tem uma mulher. A verdade é que eu acho que a mulher sempre está na frente, né? Se não fosse a minha esposa, eu não teria nem conseguido tirar a nota 7 no IELTS. Ela te ajudou muito. Ela me ajudou muito. Meus simulados do IELTS foram semanas e semanas em Salt Spring, numa cabaninha. Você já conheceu a cabana? Já. O cara ficou com medo de entrar na cabana e começou a espirrar. Lembra, né? Você começou a ter alergia. De estudar na cabaninha pro IELTS, e ela cronometrando meus simulados, e se não fosse ela, eu não teria conseguido imigrar para o Canadá. O resumo é esse, né? Sim, foi o apoio dela, né? E aí a minha esposa, o que aconteceu? Quando, acho que em 2008, ela queria mudar para Vancouver, porque eu estava em Vancouver. Sim. Ela aplicou por uma vaga no aquário de Vancouver, e ela está até hoje, é uma das funcionárias mais antigas do aquário de Vancouver. Até quem quiser ir de graça lá, fala comigo que a gente faz né? Não é brincadeira. Quantidade de mensagem que você vai receber. Vai receber, né? Não manda mensagem, né? Eu não tenho poder nenhum, né? Mas minha esposa, ela tá trabalhando no Vancouver no aquário de Vancouver desde 2008, aí eu faço a conta, né? Acho que 8 anos, né? E também ela foi um apoio muito importante, porque durante tempo a gente tinha a nossa empresa, o Caio tinha o emprego dele, eu estava no meio, né, dando suporte para a nossa empresa, e a minha esposa também estava me ajudando. Sim. Foi assim que a gente começou, né? Você com um trabalho, a empresa no meio, eu ajudando na empresa, sim, né, ajudando a administrar a nossa empresa, e a minha esposa também dando suporte, porque ela tinha um emprego fixo, né? Sim. Então essa foi o nosso... Aí para fechar, né, em 2010 nasceu o nosso filho, né? Foi uma surpresa pra mim, cara. Eu não esperava que ia ser pai, né? Eu até lembro de uma frase do John Lennon dizendo que todo mundo nasce de uma garrafa de uísque, né? No caso, não foi uma garrafa de uísque, foi uma Guinness, cerveja Guinness, né? E é o meu filho Felipe, hoje ele tá com 6 anos de idade. E é isso, né? A gente tem uma vida simples aqui, nossos, né? Nossos pais estão aqui também. Nossos pais estão aqui, que é uma história que a gente não falou. Por que vocês não falaram nada dos pais de vocês que estão aqui? Porque isso daí vai ser uma história separada. Que assim que tá pra terminar, a gente vai fazer uma coisa especial. Então, por esse podcast a gente gostaria de agradecer o pessoal que conseguiu ouvir até o final. Quem não dormiu e quem conseguiu aguentar até o final, obrigado por ter acompanhado a gente nesse freestyle sem roteiro podcast. Então, até o próximo. Tchau. Tchau.